Saudações ortopédicas. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Aqui estamos nós, seus colegas de plantão sênior e júnior. Já deixa o seu like para que este conteúdo chegue a mais gente. Comente conosco alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas para depois conversarem, debaterem, se aprofundarem no tema. Essa nossa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade e verificando quais são as suas dificuldades a vencer. Ouça quantas vezes precisar até consolidar na memória, até ter a certeza de que entendeu e de que reteve o suficiente para ensinar a um interno. Depois, com a mente mais hábil e familiarizada, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora vamos direto ao que interessa. Larga o Instagram, ajusta o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos diretamente para o nosso tema de hoje, que será fraturas carpais, segunda parte. Então, senta ou deita, que lá vem história. Bom, a grande provocação que a gente tem que fazer hoje é a seguinte: por que uma queda, tipo uma simples queda com a mão espalmada, pode acabar um diagnóstico negligenciado lá no pronto-socorro? Pois é. E mais do que isso, um diagnóstico que tem um potencial de incapacitar de forma permanente um atleta de 20 e poucos anos. Hoje, o nosso foco é justamente cruzar aquela literatura bem clássica com as evidências de ponta do trauma ortopédico. Exatamente. A gente tem na mesa desde os postulados biomecânicos de Herbert, passando ali pela cinemática de Mayfield, até chegar naqueles dados super controversos do ensaio clínico Swift, sabe, sobre a abordagem do escafoide. Porque vamos ser sinceros, o domínio anatômico dessa região não é só um luxo. Com certeza não. É um diferencial para o cirurgião, claro, mas é um pilar absoluto para quem vai encarar o TEOT. A banca não perdoa. Então, nossa missão hoje é decodificar o raciocínio clínico. A gente não vai ficar aqui só recitando incidência radiográfica de livro. Até porque isso o residente lê em casa, né? Exato! Nós vamos entender a física do negócio, o colapso carpal, o momento em que o tratamento conservador falha miseravelmente e detalhar as vias de acesso cirúrgicas. Eu, como preceptora, bato muito nessa tecla. A começar, antes da gente falar de qualquer solução de continuidade específica, precisamos visualizar a mecânica da lesão. E a epidemiologia nos dá a pista de quem é esse paciente. As fraturas carpais são só, 2 a 3% de todas as fraturas do corpo. E a distribuição é aquela bimodal clássica que a gente cansou de ver. Homens jovens em trauma de alta energia e mulheres idosas caindo da própria altura. Isso, sendo que escafoide e piramidal são os protagonistas, levando mais de 90% dos casos. Mas o que eu acho fascinante nos textos e que sempre cai em prova é o conceito da fileira proximal como um segmento intercalar-chave. Como a gente traduz isso para o residente que está vendo um paciente que caiu espalmado? Olha, a melhor forma de visualizar esse segmento intercalar é pensar numa engrenagem que está ali totalmente solta no meio de duas engrenagens motoras. O rádio e a una de um lado e a fileira distal do outro. Perfeito. A fileira proximal, escafoide, semilunar e piramidal não tem nenhuma, absolutamente nenhuma inserção tendínea direta nela. Isso é muito louco se você parar para pensar. Nenhuma cordinha puxando eles. Nenhuma. Então, o movimento desses três ossos é 100% passivo. Eles respondem às pressões da articulação e à atração dos ligamentos intrínsecos e extrínsecos quando a mão se move. Eles são prisioneiros, sabe? Prisioneiros literais das forças cinemáticas. E isso explica o desastre. Porque se não tem tendão para estabilizar o osso ativamente na hora do impacto, qualquer carga axial anormal vai estourar a estrutura passiva. A hiperextensão do punho na queda é o clássico. A força de cisalhamento varre a articulação médiocárpica e acha o elo mais fraco, que geralmente é o colo do escafoide, culminando na solução de continuidade da cintura. E a cinemática dita o padrão dependendo de milímetros da posição da mão. Herbert mostrou isso de um jeito brilhante. Mostrou mesmo. Quando o punho está em desvio radial na queda, o polo proximal do escafoide fica esmagado.
Ele se expõe direto contra a superfície articular do rádio e absorve tudo. Agora, se a mão cai em desvio ulnar, o escafoide se estica e aí o polo distal é que vira o alvo de estresse. Sem contar aquele mecanismo de bigorna, né? Que, biomecanicamente falando, é uma agressão brutal. Nossa, o mecanismo de bigorna é assustador. Imagina o punho forçado numa dorsiflexão extrema. O aspecto dorsal do captato vai lá e colide com uma violência absurda contra o rebordo dorsal do rádio. O rádio funciona como uma bigorna de metal mesmo, parada ali, e o captato é um martelo batendo contra ela. O resultado é quase sempre a fratura transversa do captato, que é o gatilho da síndrome escafocaptato. E depois que essa energia toda passa rasgando o osso e ligamento, a bomba relógio já está armada lá na emergência. A próxima etapa é o assessment radiográfico. E aqui, gente, a negligência custa caro demais. Um desvio mínimo que passa batido hoje vira uma degeneração condral irreversível amanhã. Mas vamos ser realistas sobre o plantão. 3 da manhã, emergência lotada, você pega um raio-x de punho, mal feito, e parece que está tentando ler borra de café no fundo da xícara. Totalmente. Pedir só a pay-per-view é pedir para assinar um atestado de imperícia. Então, quais são as incidências que separam quem está preparado para o TEOT de quem vai errar a conduta? Olha, a propedêutica radiográfica no carpo não aceita preguiça. A gente precisa das oblíquas a 45 graus. Precisa da incidência em desvio ulnar, que serve justamente para alongar o escafoide. E, muito importante, o PA com punho cerrado. Ah, o punho cerrado é o pulo do gato para as instabilidades ocultas. Sim, porque quando o paciente cerra o punho, ele contrai os flexores, o captato é tracionado proximalmente e isso gera um estresse enorme nos ligamentos intercarpais. Se tiver lesão ali, a diástase vai abrir na sua cara no raio-x. E claro, para o escafoide, a incidência de Zitter é obrigatória. Ela projeta o osso no eixo longitudinal dele e tira aquela sobreposição chata do tubérculo que sempre confunde a gente na hora de avaliar a cintura. E quando a gente pega essas imagens bem feitas, a primeira coisa que o olho tem que procurar é a integridade dos arcos de Gilula. Sempre. A analogia que eu mais gosto para explicar os arcos de Gilula para quem está começando é a da arquitetura romana. Sabe aqueles aquedutos de pedra? Que se seguram só pela pressão? Isso. O arco se mantém em pé só pela compressão de uma pedra contra a outra. E o semilunar ali no punho é a nossa pedra de fecho. Aqui estou, bem no topo do arco. Se o semilunar sair 1 milímetro do alinhamento, seja por fratura ou porque o ligamento rasgou, toda a estrutura em volta desaba. E o perigo dessa analogia é que, igual a uma ponte antiga, o desabamento pode ser silencioso. A estrutura aguenta de forma precária por semanas até colapsar de vez, e é aí que o médico do primeiro atendimento é enganado. Por isso a gente quantifica isso com ângulos no perfil. O famoso ângulo escafosemilunar. Exato. O normal dele varia entre 30 e 60 graus. Então, para a galera que está ouvindo conseguir visualizar, se esse ângulo passa de 60 graus, o que exatamente está acontecendo ali na articulação? É um verdadeiro cabo de guerra. Funciona assim. O escafoide e o semilunar andam de mãos dadas. O escafoide tem uma tendência anatômica natural de cair para a flexão palmar. Já o piramidal, do outro lado, puxa o semilunar para a extensão, lá para o dorso. Eles vivem nesse equilíbrio, um puxando para o lado, outro para o outro. E aí o ligamento escafosemilunar rompe. Rompeu o ligamento, acabou o acordo de paz. O escafoide cai livre para a flexão e o semilunar, que agora ficou sozinho sendo dominado pelo piramidal, inclina para trás. Ele fica olhando para cima, para o dorso. Essa inclinação excessiva abre o ângulo para mais de 60 graus. É o que a gente chama de instabilidade em segmento intercalar dorsal, o temido DISI. E se for menor que 30 graus, a gente tem o oposto, o padrão VISI. Outra métrica de ouro é o índice de altura carpal. A razão normal é de 50% ali em relação ao comprimento do terceiro metacarpo. Qualquer cálculo que bata abaixo de 45% é o sinal vermelho de que o colapso estrutural já aconteceu. E hoje em dia, a tomografia computadorizada entrou com tudo, né?
Deixou de ser exceção para virar regra no planejamento operatório. Com certeza, não dá para ir para o centro cirúrgico sem. Na reconstrução sagital do escafoide, a gente procura os critérios absolutos de desvio. Se o ângulo intraescafoide lateral for maior que 35 graus, ou se o ângulo córtico-dorsal passar de 160 graus, a anatomia está severamente alterada. É cirurgia. O que já nos joga no tratamento do protagonista, o escafoide. E para entender a conduta, tem que dominar a vascularização, porque a irrigação do escafoide é o que dita a alta taxa de necrose avascular. É uma pegadinha da evolução, né? O fluxo de sangue entra pelos vasos distais e tem que fluir de forma retrógrada para nutrir o polo proximal. É um beco sem saída vascular total. Exatamente. O terço proximal depende inteiramente dessa difusão em ré. Então, se ocorre uma solução de continuidade na cintura ou no polo proximal, a rodovia que levava o sangue é cortada. O polo proximal vai para a isquemia rápida. É por isso que engessar e rezar não funciona na maioria dos casos. O tratamento não cirúrgico, com aquela imobilização arrastada, a gente reserva só para as fraturas do tubérculo ou para o terço médio, que não tem 1 milímetro de desvio. Se a fratura tem desvio e é negligenciada, a taxa de pseudartrose bate a casa dos 50%. E aí o destino é um só. O paciente evolui para CNAC, né? O Scaphoid Non-Union Advanced Collapse é degeneração condral radiocárpica ladeira abaixo. A teoria é linda, mas na prática a coisa esquenta um pouco. Vamos lá, você pega um atleta profissional de 25 anos, fratura na cintura do escafoide, 0 desvio, gap menor que 2 milímetros, você vai colocar gesso nesse cara por 12 semanas baseado em ensaio populacional ou opera percutâneo para ele voltar logo para o esporte? Ah, essa é a briga do momento nos congressos. Historicamente, todo mundo tinha o dedo solto para fixar percutânea achando que o retorno era mais rápido. Só que aí veio o ensaio clínico SWIFT, lá no Reino Unido, e deu um banho de água fria nisso. Um estudo gigantesco, por sinal. Sim, enorme. Eles provaram por A mais B, que no longo prazo, para fraturas realmente sem desvio, menores que 2 milímetros, a cirurgia não traz nenhuma superioridade estatística. Nem de função, nem de consolidação. Não justifica o risco cirúrgico como rotina. Mas aí a gente tem que ter malícia e olhar o viés da população do SWIFT. O paciente médio deles não é o tenista de elite que perde o patrocínio se ficar 3 meses parado de gesso. A cirurgia, passando ali um parafuso compressivo, dá uma estabilidade biomecânica imediata que esse perfil de paciente exige. Eu concordo. E é por isso que o estudo não engessa a conduta. Ele só exige que a decisão seja muito bem explicada e compartilhada com o paciente. Porque tem risco, né? Muito risco. Tem penetração articular, tem infecção de trajeto. Agora, quando a cirurgia é indiscutível, tipo polo proximal ou cominuição grave, a via de acesso é onde o cirurgião mostra se tem mão ou não. E cai no TEOT o tempo todo. A via dorsal é a rainha para o polo proximal. Ela deixa você colocar o parafuso exatamente no eixo biomecânico central. E se for uma pseudartrose antiga? Aquela com a deformidade em corcunda, o humpback? Aí a via dorsal não ajuda. Para humpback, a via volar é mandatório. Você precisa abrir e corrigir a angulação do colapso e colocar um enxerto ósseo estrutural em formato de cunha com base volar para restaurar a arquitetura original. Perfeito. Agora, saindo um pouco da sombra do escafoide, a gente precisa olhar para os outros ossos do carpo. Até porque as bancas adoram essas lesões menos famosas. O piramidal, por exemplo, é o vice-campeão de fraturas. E a lesão dele é muito característica. É uma avulsão cortical lá no dorso. Acontece ou porque os ligamentos tracionaram com muita força, ou por uma impactação direta do estiloide ulnar quando o punho vai para a extensão com desvio ulnar. Um bom raio-x em perfil resolve a vida. E o tratamento, na grande maioria das vezes, é não cirúrgico. Consolida super bem. E o âmato? A fratura do âmulo do âmato é clássica. A história clínica vem pronta. É o paciente do golfe, do tênis ou do beisebol. A base da raquete ou do taco fica esmagando a região hipotenar. O problema real ali não é nem o osso em si, é o vizinho dele. Exato, o canal de Guyon. Isso. O âmulo é a parede radial do canal de Guyon. Uma solução de continuidade ali ou uma pseudoartrose crônica gera um processo inflamatório direto no ramo motor profundo do nervo ulnar.
O paciente começa a ter fraqueza na musculatura intrínseca da mão. E tem mais, aquele fragmento solto vira uma serra, fica atritando os tendões flexores profundos do quarto e quinto dedos até romper por atrito. Então, se tentou conservar e falhou, ou se já começou com clínica de compressão, não tem conversa. A conduta cirúrgica é ir lá e excisar o fragmento do âmulo. Arranca logo para salvar o tendão e o nervo. E ainda tem as grandes raridades do carpo. O trapezoide, que quase nunca quebra porque fica encravado e super protegido ali na base do segundo metacarpo, e o pisiforme. O pisiforme é cheio de pegadinhas, porque ele é um osso sesamoide dentro do tendão do flexor unar do carpo. Se você não suspeitar, você não acha. No AP ou perfil padrão, ele fica sobreposto e invisível. Tem que pedir a incidência do túnel carpal, ou então um perfil com uns 20 a 45 graus de supinação, se não passa batido. Bom, até aqui a gente cobriu o osso, mas o pesadelo de verdade começa quando o osso é forte o suficiente para não quebrar e a energia rasga os ligamentos. Entramos no terreno das instabilidades e a dissociação escafolunar reina absoluta. O famoso SLD. O mecanismo não foge à regra. Hiperextensão pesada, acoplada a desvio ulnar e supinação mediocárpica. O ligamento escafo-semilunar tem 3 porções, né? Mas a região dorsal é a mais grossa e a mais importante para a biomecânica. Quando ela vai para o espaço, o carpo perde o maestro. E olha que a literatura tem tanta classificação que dá para escrever um livro só disso. Gessler, Iawás... A artroscopia mudou o jogo. A classificação de Geisler classificou o grau de instabilidade e o sistema EOS ajuda a mapear exatamente onde o ligamento falhou. Mas para o raciocínio clínico e tomada de decisão diária, eu sou muito fã do mnemônico SCARSE. Ah, o do Wolff-Kacker, né? É excelente. Isso. Ele força a gente a não esquecer de nada. Você avalia os estabilizadores secundários, a cronicidade da lesão, o alinhamento do carpo, a redutibilidade, a integridade da cartilagem e a extensão da lesão. Se é aguda, a gente tenta reparar direto. Mas se o paciente já chega numa fase subaguda, onde o ligamento encolheu e não dá mais tensão, a gente lança a mão das capsulodadeses dorsais. Tipo a técnica de Blatt? Exatamente. A técnica de Blatt vai lá e amarra o polo distal do escafoide para segurar ele e não deixar colapsar em flexão. E se o trauma for mais forte ainda? Aí a gente cai na progressão cinemática de Mayfield. É muito visual. Ele descreveu como a energia vai circulando em volta do semilunar em 4 estágios, arrancando o que tiver pela frente. É um desastre em câmera lenta, tipo um furacão passando pelo carpo. Mayfield divide isso em 2 grandes avenidas. O arco menor, o lesser arc, que são lesões puramente ligamentares em volta do semilunar e terminam na luxação perilunar. E o arco maior, o greater arc. Isso. Aí a energia resolve quebrar os ossos no caminho. Gera as fratura-luxações, sendo a transescafo-perissemilunar o patrão ouro da destruição. Sabe o que mais me assusta na luxação perissemilunar? A taxa de erro. Isso. Não é nem a gravidade da lesão em si. É o índice de falha diagnóstica, a literatura avisa. De 16% a 25% dessas luxações são ignoradas no pronto-socorro. O médico simplesmente olha o raio-x e não percebe que o semilunar saiu do lugar. E as consequências são catastróficas. Com certeza. O semilunar luxa volarmente e vira uma pedra enorme alojada direto dentro do túnel do carpo, esmagando o nervo mediano sem dó. É uma emergência cirúrgica gritante. Até tenta reduzir fechado para dar um alívio, mas a redução aberta e a fixação são mandatórias. E a via dupla é a regra. Sim. Via dorsal para conseguir alinhar o osso certinho e reparar os ligamentos dorsais, e ao mesmo tempo uma via volar estendida pelo túnel do carpo. Não só para descomprimir o mediano, mas para fechar o espaço de Poirier. E tem aquela questão clássica de prova, né? O tal do espaço de Poirier. Essa é batata no teote. O espaço de Poirier é uma zona anatômica natural de fraqueza na cápsula volar. Fica exatamente ali, num triângulo entre as inserções dos ligamentos radiocaptato e radiosemilunar. E quando a articulação mediocárpica estoura e o captato vai lá para o dorso, é esse espaço que rasga feito papel. Exato. Reparar isso pela via volar é o que devolve estabilidade para a dobradiça palmar.
E não pode esquecer de travar tudo com fios de Kirchner grossos. A gente usa aquela configuração em diamante, cimentando escafoide, semilunar e captato até o corpo cicatrizar. Mas e quando o paciente só chega para você 6 meses depois? Vixe! Aquela dissociação escafolunar antiga, inveterada, o tecido do ligamento já degenerou, não serve para mais nada, mas a ressonância mostra que a cartilagem radiocárpica ainda está viva. O que a gente faz quando não tem ligamento para reparar, mas a cartilagem exige respeito? Aí a gente entra nas cirurgias de salvamento, as chamadas opções de resgate. A decisão biomecânica fica dividida entre a carpectomia da fileira proximal, a famosa PRC, e a artrodese dos 4 cantos, jogando o escafoide fora. Na PRC, você remove escafoide semilunar e piramidal. Limpa a fileira inteira. E deixa a cabeça do captato articular direto na fossa semilunar do rádio. Mas olha, para fazer isso, a cartilagem do captato e do rádio tem que estar parecendo um espelho, intacta. E se tiver lesão lá? A gente vai para a artrodese dos 4 cantos. Você funde semilunar, captato, piramidal e âmato, criando um bloco sólido e joga fora a maçã podre, que no caso é o escafoide. O legal da artrodese é que ela preserva parcialmente o movimento radiolunar que sobrou. A biomecânica tenta manter aquele movimento de arremesso de dardo, o dart throwing motion. Que é um conceito genial. Muito! É aquele eixo oblíquo que combina extensão com desvio radial e flexão com desvio ulnar. É o que a gente usa no dia a dia para segurar um copo da água ou usar um martelo. É o equilíbrio fino entre travar a articulação para tirar a dor e deixar movimento suficiente para o paciente ter independência funcional. O carpo não aceita atalhos de jeito nenhum. Para a gente não perder esse volume gigante de raciocínio clínico e já blindar o residente para a prova e para o plantão caótico, vamos organizar aqueles 15 pontos de ouro para levar para casa. Bora. Eu gosto de dividir em blocos lógicos, assim a memória fixa melhor. O primeiro bloco é epidemiologia e biomecânica. Ponto 1, indiscutível. Escafoide e piramidal são os donos do trauma carpal, somando mais de 90% dos casos. O que puxa é o ponto 2. A fileira proximal age puramente como um segmento intercalar passivo. Sem tendões inseridos nela, ela não tem defesa ativa contra o trauma. O segundo bloco é a armadilha radiográfica. Ponto 3. Se os arcos de Giolula quebrarem ou mostrarem degrau no raio-x póstero-anterior, liga a sirene. Tem instabilidade ou luxação perilunar escondida aí. E no perfil, ponto 4. Um ângulo escafo-semilunar maior que 60 graus é o carimbo patognomônico de colapso indíze. Ponto 5. Refletindo o colapso sistêmico. Se o índice de altura carpal cair abaixo de 45%, a estrutura global já desabou. Ponto 6. É o trunço do planejamento. Na tomografia, um ângulo intraescafoide lateral acima de 35 graus decreta uma deformidade que você vai ter que corrigir no centro cirúrgico. Entrando no terceiro bloco, o escafoide e o ambiente de risco. Ponto 7. Vascularização retrógrada é o calcanhar de Aquiles. Faturou o polo proximal, é cirurgia na certa. Ponto 8. O aviso estatístico. Se você largar uma fratura de escafoide desviada sem operar, você está comprando uma pseudoartrose que bate os 50% de chance de acontecer. E saindo do escafoide, ponto 9. Quebrou o âmulo do âmato. Vai atrás do ramo profundo do ulnar no canal de Guion, porque ele pode estar em sofrimento. Ponto 10. Viu uma fratura transversa isolada no captato. Pense na hora no mecanismo de bigorna. É o prólogo da síndrome escafocaptato. Finalmente, o quarto bloco, o colapso ligamentar. Ponto 11. A dissociação escafolunar é a campeã das instabilidades. Usa o mnemônico SCARSE para destrinchar a lesão e decidir o que fazer. Ponto 12. O pesadelo do ER. 25% das luxações perilunares do arco menor passam batidas. Tem que olhar com lupa. Ponto 13. Se for uma lesão do arco maior, tipo transescafo perissemilunar, o único caminho que salva a articulação é redução milimétrica e fixação agressiva. Ponto 14 da via de acesso. Abordou volarmente, tem que fechar muito bem o espaço de Poirier. É lá que mora a estabilidade capsular. E, para fechar com o ponto 15,
Qualquer paciente com luxação perilunar aguda é uma bomba relógio para compressão do mediano. Síndrome do túnel do carpo aguda é muito real e pode exigir descompressão urgente. Quando a gente agrupa as informações assim, tudo faz sentido. Dominando essas forças, os ângulos radiográficos chatos e os detalhes das vias, a gente deixa de ser só um aplicador de gesso e vira um verdadeiro reconstrutor da mão. Olha, para encerrar nosso papo de hoje, eu queria deixar uma reflexão que ainda não está maciça nos livros clássicos, mas que já está mudando os nossos plantões. A gente estuda essas luxações catastróficas pensando sempre naquele homem jovem que caiu da moto ou do andaime. O trauma de alta energia clássico. Pois é, mas com a inversão da pirâmide etária, a gente tem idosos de 80 anos, superativos, mas com ossos osteoporóticos. Eles estão tropeçando no tapete da sala e chegando na emergência com padrões de fratura luxação do arco maior de Mayfield, só que com uma energia baixíssima. Uma lesão de alta energia causada por baixa energia. Exato. A energia que precisaria para romper o ligamento forte deles é maior do que a energia que pulveriza o osso fraco. E aí, os nossos implantes tradicionais, focados em dar estabilidade super rígida, simplesmente não conseguem ancoragem. É como tentar colocar um parafuso compressivo num isopor. Esse é o próximo grande abacaxi biomecânico que a gente vai ter que descascar na ortopedia moderna. Por enquanto é só pessoal, hasta la vista, we will be back.